Olá, iremos dar início ao trabalho de conclusão de curso da Faculdade Santa Emília de Rodato, com o tema Diagnóstico da Sífilis Gestacional, composto por Aline Cristina Isidoro de Lima, Aline Marluce da Silva e Edson de Lima Alves. Orientadora, a mestra Ana Carolina da Silva Monteiro. Banca composta por Kelly Ribeiro de Sá e Heloísa Raquel da Silva. Bem, a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, uma espiroqueta que é transmitida sexualmente e transplacentalmente. A sífilis congênita não tratada resulta em morte ou incapacidade neurológica musculoesquelética significativa. Apesar da sífilis ter sido caracterizada há mais de 500 anos e apesar da sifiloterapia adequada há quase 70 anos, a sífilis continua sendo um problema de saúde global. Um pouco de história da sífilis nos leva que a origem dela é um assunto polêmico. Há duas hipóteses históricas que explicam seu surgimento. A opinião colombiana é que a sífilis veio ao Novo Mundo na época das expedições de Colombo. Então, com as frotas de Colombo, chega ao Novo Mundo essa tal doença até então desconhecida. Já no Velho Mundo, com a queda de Nápoles perante o exército invasor de Carlos VIII em 1495, uma epidemia surge entre os líderes franceses e suas tropas. Quando o exército dissolve logo após a campanha e as tropas voltam à sua região, grande parte composta por mercenários, essa doença começa em toda a Europa a se disseminar e até então desconhecida, sem fato concreto do que era ela. E de fato, havia relato que no Novo Mundo os indígenas passavam por tal característica semelhante do que estava acontecendo na Europa, mas até então desconhecida o que seria. Com esse aparecimento dessa doença, muitos deles interviam os santos, pedindo ajuda e a cura. Onde a gente sabe que a sífilis tem 3 estágios, então, mediante um estágio e outro, algumas características param e acontece na próxima, para e acontece na próxima. Então, nesse intervalo de tempo, eles acreditavam que havia a cura. E com isso, as doenças, a cura da doença era atribuída àquele santo X. Essa atribuição reflete o fato de que as pessoas queriam se livrar-se de sua responsabilidade da disseminação dessa doença, rápida e desconhecida. Além disso, cada população culpou seus inimigos de ser responsável por tal enfermidade. A gente, puxando um pouco da história mais recentemente, de acordo com duas referências bibliográficas dois autores da nossa referência bibliográfica, Bala e Doge, em 2018, eles dizem que, com base em estimativa em 2007, o treponema pálido foi causador da sífilis em mais de 2 milhões de mulheres no mundo. Se não for tratada, não só tem sérias consequências para as mulheres, mas também causa transmissão transplacentária com grave morbidade e mortalidade fetal e neonatal. O receio, o tabu de procurar um tratamento, o receio de você ter pego essa doença, as mulheres ter pego essa doença com seus companheiros. Então, isso leva a muito não procurar um tratamento adequado, a não fazer uns exames, mas hoje, com os pré-natais que é obrigatório fazer, então há descoberta, há um tratamento que, como foi falado, há quase 70 anos e tem uma resposta boa e concreta, se for seguido bem direitinho o tratamento, então podemos quebrar um pouco desse tabu e orientar mais essas mulheres a procurar esses tratamentos e fazer esses exames tão necessários a ser feito. Essa bactéria tem uma característica que ela é macroencefálica, gram-negativa, de 6 a 20 milímetros de comprimento e de 0,1 a 0,5 milímetro de diâmetro. Não é corada na coloração de Gram e não pode ser cultivada. A anaeróbica facultativa e a catalase dela é negativa. Ela tem uma membrana citoplasmática trilamelar, uma camada de peptidoglicano que lhe confere a rigidez e estrutura em uma membrana externa com abundante lipídio.
e escassez de proteínas transmembranais. Elas possuem um modo de mover-se em movimento helicoidal, realizando uma rotação em seu próprio eixo, graças à presença de endoflagelo no espaço periplasmático. A espécie patogênica não pode ser cultivada in vitro, e para observação, você precisa de um microscópio de campo escuro quando são observadas a fresco. Sua forma e movimento característico permite sua identificação. Mas sabemos que para descobrir se você está com sífilis, há necessidade de você fazer teste sorológico. Então, os métodos sorológicos mais adequados hoje em dia para tal identificação da doença, né, são os não retardatórios e os treponêmicos, ou seja, os não treponêmicos e os treponêmicos. Entre eles, teremos o Laboratório de Investigação de Doenças Venéreas, o VDRL, a reagina plasmática rápida, o RPR, o imunoensaio enzimáticos, né, o ensaio de quimiluminescência, a reação de cadeia de polimerase, o PCR, não é verdade? Então, esses são alguns testes, né, que detectam com tanta confiabilidade tal doença que as gestantes têm tão bem acompanhada por um especialista. Portanto, toda mulher grávida deve fazer o teste sorológico de sífilis no primeiro trimestre. Mulheres com sorologia positiva de sífilis treponêmica devem ser avaliadas por um especialista, como já disse. Pois o treponema ele pode cruzar a placenta já na 9ª semana de gestação e a transmissão vertical permanece um risco grave, mesmo em paciente com sífilis latente e tardia. O aborto espontâneo precoce, né, o natimorto espontâneo, a sífilis congênita são consequências da sífilis não tratada. Mulheres, como já foi falado, têm que ser acompanhadas por especialista para ter um bom diagnóstico, um bom tratamento e um bom acompanhamento. Pois a gravidez não afeta o curso da sífilis, mas a sífilis afeta o curso da gravidez. Então, acompanhamento, como já foi falado, leva a um bom diagnóstico, a um bom tratamento e não acomete nem a criança e nem a mãe. Claro que quando a criança nascer, passará por um tratamento que também tem bom efeito, um bom resultado, levando-se à cura da doença após alguns acompanhamentos necessários. Olá, me chamo Aline, estudante de Biomedicina da Faculdade Santa Emília de Rodar. Irei dar continuidade ao trabalho de diagnóstico da sífilis gestacional. Tendo em vista que a sífilis é uma doença infecto-contagiosa, transmitida pela via sexual e vertical durante a gestação. Ela caracteriza-se por períodos de atividades de latência, pelo acontecimento sistêmico disseminado pela evolução e complicações graves em parte de pacientes que não tratam ou foram tratados inadequadamente. A justificativa do trabalho é que o genoma do treponema pálido foi sequenciado em 98 e a sua membrana externa é maioritariamente lipídica e contém pouca proteína, criando assim desafios e desenvolvendo novos diagnósticos precisos com vacinas mais eficazes. O objetivo dele é analisar os métodos mais atualizados de diagnóstico da sífilis gestacional. Que métodos são esses? O método de PCR, o do VDRL, de cadeia polimerase, imunoensaios enzimáticos, a reagina plasmática e o ensaio de quimiluminescência. A metodologia vista durante todo o trabalho foi pesquisada na base de dados bibliográficas e da PubMed, das Direct, de Lilacs, das Ciências, também com as palavras-chave sífilis congênita, treponema pálido, diagnóstico e cancro.
Também foram utilizados os seguintes critérios de escolha, com revisões da LMC, que abrangem de 5 anos, dentre 2015 a 2020, priorizando também artigos que discutem pontualmente aspectos ligados à patologia, fisicamente, características clínicas e farmacológicas da doença. Também foi dado preferência a artigos atualizados de revisões de métodos de diagnóstico da sífilis gestacional, pontuando novas descobertas e indicando os melhores testes para o diagnóstico da infecção. Dentro de resultados e discussões, vamos ver um pouco da história da sífilis, a definição, as manifestações clínicas, o diagnóstico e a epidemiologia. Dentro da história, vamos ver que por causa de várias manifestações clínicas e do intervalo de tempo entre o início de uma infecção e dos sintomas, a sífilis é conhecida como o grande imitador. Ela é a mais antiga das ISTs e seu genoma, o treponema pálido, é o agente causador da sífilis, que ele foi identificado como uma bactéria causadora da sífilis por Fricks e por Hoffmann, na Alemanha, em 1905. E o primeiro método de diagnóstico da infecção foi inventado em 1906. Também foi visto nas suas definições que o agente causador da sífilis, do treponema pálido, ele foi descoberto em 1905 e o seu gênero, o treponema, que por sua vez é classificado dentro da ordem das Spirochatales, é uma bactéria do treponema que produz a infecção, mas ela só produz somente no homem. E seu genoma foi sequenciado no ano de 1998. Bom, já na epidemiologia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 2 milhões de gestações são afetadas pela sífilis por ano, nos quais 50 a 80% produzirão resultados adversos sem tratamento adequado. Entre os resultados, destaca-se os natimortos, que ocorrem de 25 a 40% dos casos. Na América Latina e no Caribe, que tem os maiores índices de sífilis, que chega até 25% dos 2 milhões anuais de casos de sífilis gestacional. A sífilis, ela tem 3 estágios. No primeiro estágio, a sua manifestação é a úlcera, mais conhecida como cranco duro. Ela pode estar localizada no pênis, na vagina, na vulva, no colo uterino, no ânus, na boca ou entre outros locais. Elas são indolores, não coça, não arde e não tem pus. Podem surgir ínguas na virilha, aparece entre 10 a 90 dias, em média de 21 dias após o contágio. Já no segundo estágio, aparece mancha no corpo, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés. São, às vezes, na maioria das vezes, confundida com alergias ou doenças semelhantes. Ela surge de 6 semanas a 6 meses após o aparecimento da úlcera inicial. No terceiro estágio, geralmente, apresenta lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares, neurológicas, podendo levar à morte. Pode surgir décadas após o início da infecção. Na sífilis congênita, após a possibilidade de transmissão vertical da sífilis da mãe para o feto, as mulheres devem ser rastreadas para a sífilis com teste de não resposta, pelo menos uma vez durante sua gravidez. E com isso pode aparecer manifestações tanto na mãe como no bebê, que, por exemplo, na mãe pode aparecer roséolas, sífilides papulosas, alopécias ou condiloma. Já no bebê pode ser prematuridade,
baixo peso ao nascimento, hepatomegalias, esplenomegalias, icterícias e petequias, púrpuras ou sofrimento respiratório com ou sem pneumonia. Falar um pouco quando surgiu o primeiro teste, que foi em 1906, né, que Paul e Alberts determinaram que o sangue ou líquido cefalorraquidiano em pessoas com sífilis reagiam à cardiolipina, que é extraída do bovino. Mas esse teste, ele não isolava os anticorpos da sífilis. E em outras situações, eles podiam, reagiriam, né, em outras situações, como o lúpus. Então, o laboratório de teste de doença sexualmente transmissível, o VDRL, aperfeiçoou esse teste e desenvolveu o primeiro teste para triagem. Aí um teste similar foi utilizado para desenvolver a reagida de plasma rápido, que é o RPR. Com isso, cada teste tem suas vantagens. O RPR não utiliza, né, o microscópio. Já o VDRL sim, mas o VDRL ele tem baixa taxa de resultados falsos negativos. No diagnóstico infantil, é geralmente feito através da revisão de títulos de anticorpos neonatais não treponêmicos, embora a interpretação dos resultados são complicadas em crianças, devido à transferência materna de anticorpos. O tratamento é utilizado a besantina penicilina G, é uma droga que para todos os estágios da sífilis, como não há alternativas comprovadas para grávidas e mulheres alérgicas à penicilina, elas devem ser dessensibilizadas e depois tratadas com a penicilina. No acompanhamento, o bebê com os resultados de teste sorológico reativos ou nascidos de mães que foram sororeativas no parto devem ter testes quantitativos em cereais e não resposta, realizada a cada 2 a 3 meses até. De preferência, os testes tornam-se não reativos ao título quadruplica em bebês com sífilis congênita. Na sorologia não reativa, os testes devem ser quadruplicar e tornar-se não reativos dentro de 6 meses a 1 ano após o tratamento adequado. Na conclusão, a partir de informações obtidas neste trabalho, observamos que a sífilis vem sendo uma doença altamente evolutiva, nos acompanhando de pé de igualdade até o século XX. E em alguns casos demonstra-se sua resistência à penicilina G, que é a principal, droga para o tratamento da mesma. E o cuidado que maior que vem sendo com mulheres gestantes e crianças congênitas infectadas pela sífilis. Os métodos de diagnóstico para treponema pálido já possuem uma base firme, que eu já falei anteriormente, que são o VDRL e o PRR. E há outros testes específicos, depende da situação, como por exemplo, exames histológicos da placenta e a coloração imunofluorescência e a reação de cadeia polimerase.
também servem de testes confirmatórios, tanto para a sífilis adquirida quanto para a sífilis congênita. Bem, chegamos ao fim do nosso trabalho e aqui viemos agradecer, né? E eu começo a agradecer principalmente a Deus, esse longo processo complicado e desgastante, e ter feito chegar e ver o caminho até aqui, nos momentos que eu pensei em desistir, aos meus pais, Marisidória e Luiz Carlos, que devo minha vida a eles, e a oportunidade que eu tiver nela, e espero um dia retribuir a minha família, principalmente a minha avó, por acreditar e me incentivar, e aos meus tios, principalmente a minha tia Marluce, Elias e José Isidório, por todo o esforço, investimento na minha educação, e aos meus amigos que estiveram junto comigo nesta jornada. Agradeço a minha professora e mestra, Ana Carolina, que apesar da intensa rotina dela, né, acadêmica e dos plantões que ela tem, aceitou a nos orientar, e as suas indicações fizeram a diferença nesse nosso trabalho. A faculdade também, e ao corpo docente por todo o conhecimento que adquiri ao longo desse tempo, as pessoas que de alguma forma me ajudaram a acreditar e deixar gratamente a eles, e porque sem eles não estaria aqui, e não poderia de forma alguma deixar de agradecer a Deus por mostrar essas duas pessoas, né? Dois amigos, né? Que ele me deu como família, que foi Aline e Edson. Sem eles, eu não estaria aqui, porque um sempre incentivava o outro a não desistir. Como a gente sempre diz a frase, um por todos e todos por um. E esse trio Parada Dura tinha que ser nós juntos para fazer isso. Amo vocês e a minha família que Deus me deu. Obrigado por tudo. E a gravidez não afeta o curso da sífilis, mas a sífilis afeta o curso da gravidez. Obrigado à Faculdade Santa Emília de Rodar. Eita, que chegamos a agradecimentos, né? Tão importante agradecer aos que fazem, aos que fizeram parte dessa longa jornada de 4 anos, né? Uma peleja que cada um tem, e só eu sei as minhas, né? As pedras que tive que tirar do caminho para chegar nesse momento tão importante, né? Nesse momento de agradecer, de ser grato, de reconhecer quem fizeram parte da minha vida e que vão fazer pro resto dela. Como não começar agradecendo a Deus, né, por ter me mantido na trilha durante esse projeto de pesquisa com saúde e força até chegar aqui. Sou grato à minha família, a todos, né, a minha mãe, a meu pai, sempre que deram, que lutaram, né, para mim chegar aonde cheguei, mesmo estando longe, mas estão perto, né, me apoiando e me guiando. Deixo o agradecimento especial à minha orientadora Ana Carolina pelo incentivo e pela dedicação. Também quero agradecer à faculdade e a todos os professores do meu curso pela elevada qualidade do ensino oferecido. E quero agradecer em particular as 2 grandes amigas que carregarei por resto de minha vida. 2 grandes irmãs, Aline Marluce
e a Aline Cristina, que estão nesse projeto comigo, que estão terminando essa graduação no mesmo período que eu. Falar delas é lembrar do que a gente passou, do que a gente viveu, momentos tão felizes, momentos tão de peleja na hora das provas, mas chegamos aqui vencido. Obrigado, meninas, né? Só tenho que agradecer a Deus por ter botado vocês duas na minha vida. E só tenho que agradecer a Deus pela amizade que iremos carregar pelo resto da nossa vida. Amo vocês. Obrigado. Bom, os meus agradecimentos vai primeiramente a Deus, a quem me mantém em pé todos os dias e que me dá força, a quem me mantém a minha fé. E eu fico super grata a Deus por isso. Aos meus pais, que eu devo a minha vida para eles e eu prometo um dia retribuir por tudo que eles me fizeram até hoje e fazem ainda, muito por mim. A minha filha que me mantém em pé, que desde que ela nasceu é a minha fortaleza, é que me mantém em pé a nunca desistir. As minhas irmãs que tá ali do meu lado todos os dias, para não desistir, para sempre me apoiaram a sempre seguir para o lado da biomedicina. E enfim, eu fico grata, meus amores maiores do mundo. E ao meu esposo que sempre tá ali do meu lado, a nunca me desistir de nada. A minha orientadora, que toda dificuldade de trabalho, lá na faculdade, estava ali. Desde o momento de qualquer dúvida, ela nunca nos deixou na mão. Sempre tá ali. Fico super grata. As professoras Kelly e Luísa, que aceitaram estar na banca, fico super grata também. Obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, tanto a ela como a todas as outras professoras. Foi maravilhosamente. Todos os ensinamentos precisos e possíveis. A professora Clênia, que durante as suas aulas nos passou muita coisa que nos engrandeceu durante o TCC. As suas palavras. E aos meus amigos que nos reencontramos do técnico para a graduação, nos reencontramos. Sou grata a Deus por ter eles na nossa vida, por ter um ao outro. E sempre a gente esteve grudadinho, do início ao fim. O trio Parada Dura. Assim, por fim, eu agradeço a faculdade por ter nos acolhido de uma forma incrível, de todos os aspectos em si, todos os meus amigos, a mim. Fico grata pela recepção que vocês tiveram e têm até hoje conosco. Um grande beijo e obrigada por tudo.